Olá, a paz do Senhor, estamos aqui para mais uma devocional, para ouvir a voz de Deus, para aprender com a palavra de Deus. Eu peço a Deus que Ele, desde já toque no seu coração, que o Espírito Santo possa te dar discernimento daquilo que Deus quer nos ensinar nesse momento. Eu também quero fazer aqui uma oração pela vida de cada um de nós. Sabemos que os dias são maus, mas Jesus, Ele nunca nos desampara. A palavra de Deus está aqui para que a cada dia nós sejamos alimentados, para que a cada dia nós tenhamos a fonte de vida. E essa fonte ela não vai deixar com que a gente pereça, com que a gente esmoreça. Essa fonte ela vai sempre renovar as nossas forças, ainda que a gente pense que não tem saída, ainda que você ache que a única solução para a sua vida é parar. Mas Deus te fala que Ele tem uma fonte de vida para você. E essa fonte de vida está na palavra dEle. E quando você não tiver forças, dobre os seus joelhos, sabe? Clame ao Senhor. A verdade é que Deus quer que nós façamos isso mesmo quando a gente não estiver passando por aflições. Sabe? Deus quer que a gente seja íntimo dEle. Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos amparar, Ele quer nos sustentar, Ele quer nos direcionar. E quando nós temos um relacionamento com Ele diário, nós temos cada vez mais certeza de que realmente Deus está conosco e de que Ele é por cada um de nós, sabe? A palavra de Deus fala que Ele deixou o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ele foi ter com o Pai, quando Jesus ele cumpriu a sua missão aqui na terra, quando ele trouxe a sua palavra de salvação, quando ele se entregou naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e ele foi ter com Deus, ele cumpriu a sua missão aqui na terra. Porém, ele não nos deixou só, ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, aquele que quando a gente não tem palavras, ele leva para Deus com gemidos inexprimíveis, ele leva para Deus aquilo que a gente não consegue expressar, por estarmos cansados, abatidos, por estarmos muitas das vezes confusos e sem saber o que fazer. Quando nós ajoelhamos para falar com Deus, e mesmo que ainda nos falte a palavra, correta, o Espírito Santo, ele faz isso por nós. Ele leva tudo aquilo que está no nosso coração para Deus, ele intercede por nós e ele nos consola. Eu acredito que eu não seja a única, mas quem aqui já não se deparou com uma certa situação e teve vontade de fazer algo, mas ao mesmo tempo ouviu uma voz no seu interior falando para você fazer a vontade de Deus, falando para você refletir e não agir da forma que você queria agir, mas da forma que iria agradar a Deus. Isso é a voz do Espírito Santo dentro de nós. Isso é a presença do Espírito Santo dentro de nós, nos auxiliando e nos ajudando a fazer a vontade de Deus. Então, antes da gente começar essa leitura, eu vou estar aqui juntamente com você, orando pela sua vida, intercedendo por você. Não se engane, você não é o único a passar por aflições, por preocupações, por dias difíceis, dias estressantes. Você não é o único, mas saiba que você não está sozinho, tá? Clame ao Senhor, Ele vai ouvir o seu clamor. Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço, ó Deus amado, por esse momento, por essa, ó Deus amado, devocional, por esse momento aqui, ó Pai, contigo. Eu não sei, Senhor, quem vai ouvir essa oração, eu não sei para quem o Senhor está preparando essa oração, eu não sei para quem o Senhor está preparando essa palavra, mas eu sei, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, não permite que nós façamos nada em seu nome em vão. Sempre tem uma recompensa, sempre algo acontece. Quando o teu nome, Jesus Cristo, é anunciado, quando a tua presença, Jesus Cristo, se faz presente, algo acontece. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu não sei o que essa pessoa está passando, eu não sei quais as aflições que ela está enfrentando, eu não sei qual é a preocupação que se encontra na mente dessa pessoa. Mas, Espírito Santo, assim como você tem feito comigo, eu peço, faça com essa pessoa, a console e faça com que ela olhe para a palavra de Deus, faça com que ela consiga e seja capaz de ouvir o que Deus tem para a vida dela. Sem o Senhor, nós não somos nada. Sem a sua presença, nós não somos nada. Por isso eu peço, Senhor, e clamo
Que a sua presença seja conosco. Abre os nossos olhos. Tira toda tristeza, toda preocupação e toda aflição, para que o nome do Senhor seja exaltado através das nossas vidas. É o que eu peço, Jesus Cristo, e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos estar lendo aqui em Mateus. Capítulo 20, não repara não, porque eu tô com um pouquinho assim de falta de ar. Mateus, capítulo 20, do versículo 20 ao 28. Diz assim: Jesus ensina sobre servir a outros. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: por favor, permita que no reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui, né, esses 2 discípulos, a mãe deles e eles pediram algo para Jesus. Se você pegar a sua Bíblia e ler o versículo anterior, Jesus fala sobre a sua morte e a sua ressurreição, avisando aos discípulos o que aconteceria. Então, ele já tinha dito para eles o que ele iria ter que suportar e o que ele iria ter que passar. E mais à frente, esses 2 discípulos e sua mãe pedem para Jesus que eles se assentem um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus vira para eles e fala assim: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não são capazes de beber do cálice que estou prestes a beber. E ali naquele momento eles falam: não, nós somos sim. Só que, gente, às vezes nós somos assim também. Nós achamos que somos capazes, sabe, de suportar algo que só Jesus suportaria, ou que somente outras pessoas que têm um chamado específico conseguem suportar. E a gente fala assim: não, eu vou suportar. E aqui Jesus pergunta para eles: vocês serão capazes? Sabe, anteriormente Jesus tinha dito para eles o que Jesus iria passar. Você acha mesmo que eles suportariam passar aquilo que Jesus passaria? Aquela humilhação, aquelas afrontas, aqueles açoites, a morte de cruz? Nunca eles seriam capazes de suportar. Mas ali eles ainda estavam presos à visão terrena, sabe? Eles não estavam se importando com o sofrimento que Jesus iria passar. Eles ainda não conseguiam compreender o real propósito de Jesus aqui na terra. Mesmo Jesus sendo o único capaz de suportar a morte de cruz, mesmo sendo santo, sabe, puro, sem pecados, mesmo Jesus sendo esse o único digno de ser adorado e exaltado, mesmo ele passou por humilhações, perseguição e sofrimento. E ali aqueles discípulos que não eram capazes nem de fazer a metade do que Jesus fez e do que Jesus estava fazendo, eles se acharam dignos de sentar à direita e à esquerda do Pai, sabe? Então, muitas das vezes, nós nos encontramos nessa posição. Nós pedimos algo para Jesus que nós não somos capazes de suportar. Muitas das vezes, na nossa ignorância, na nossa falta de conhecimento, achamos que estamos pensando da forma correta. E ali eles pediram algo que eles jamais seriam capazes de suportar.
E Jesus ali sempre com muita sabedoria. Muita sabedoria. Gente, quando a gente começa a ler cada versículo, quando a gente começa a aprender mais de Cristo Jesus, a gente vê que a resposta de Jesus ela é clara e verdadeira. E Jesus tem muitas características que me chamam muita atenção. E uma das que me chama a atenção nesse texto, Jesus mais à frente fala assim: então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem sentará à minha direita ou à minha esquerda. Gente, tem coisas que Jesus ele não vai ficar discutindo com você. Tem coisas que Jesus ele não vai nem medir esforços para poder tentar te explicar que você não vai entender. Jesus falou assim: tá bom, vou deixar isso com meu pai que vai dizer para vocês. Quando vocês chegarem lá, né, e se depararem diante de Deus, diante do meu pai, ele vai dizer para vocês. Eu não vou fazer isso agora. Mas uma coisa eu digo a vocês. Aí Jesus pega aqui à frente e fala, né? Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. Olha só, vem cá, você está preocupada então com o seu lugar de honra? Sabe? Com a sua posição de honra, você está preocupado com isso? Então tá, vamos lá. Será mesmo que você é capaz de alcançar esse lugar que você almeja, que você deseja? Então faça isso. Seja o menor, seja o servo, seja aquele que não procura a glória, seja aquele que não procura ser reconhecido. Jesus, ele não procurava ser reconhecido e os discípulos caminhavam com Jesus. Estavam cansados de ver isso, que Jesus sempre dava glória ao Pai, sempre dava glória a Deus. Quando ele ia multiplicar, quando ele ia curar, ele oferecia ao Pai. Ele sempre estava orando, sempre estava pedindo direcionamento ao Pai. Mesmo ele sendo Jesus, ele sabia quem ele era, ele sabia o lugar dele. E mesmo os discípulos ali caminhando com Jesus, vendo toda a postura de Jesus, mesmo assim, eles estavam preocupados com o lugar deles de honra. E Jesus fala para eles, assim como Jesus falou com aquele homem que foi até Jesus e falou assim: não, eu sigo todos os mandamentos. Eu sou bom, eu sou perfeito. Aí Jesus virou para ele e falou assim: ah, você quer ser perfeito? Vende os seus bens e me segue. E ele voltou triste. Então, muitas das vezes, não somente os discípulos, mas nós queremos lugares de honra que não cabe a nós, porque nós não somos e não estamos preparados para pagar o preço. Você está preparado para pagar o preço, para alcançar o lugar de honra que você tem pedido a Deus? Sabe? Tudo aquilo que você tem clamado ao Senhor, você está preparado para pagar o preço? Você está preparado para se humilhar, para que Deus te exalte? Porque muitas das vezes nós vamos sim se humilhar perante os homens para que o nome do Senhor seja exaltado. Mas você está preparado para isso? Será que Deus pode contar com você nos dias da sua humilhação? Ou você vai desistir? Ou você vai ficar achando que você pode fazer algo? Achando que você é capaz de beber do cálice que somente Jesus foi capaz de beber? Jesus, ele falou: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Se for possível. E você está aí pedindo aquilo que você nem tem conhecimento. Você está aí pedindo a Deus aquilo que você nem é capaz de suportar. Como que Deus vai te dar? Então Jesus aqui, ele nos alerta, né? Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Sabe, eu sou casada. Graças a Deus eu tenho meus pais vivos ainda. E muitas das vezes eu não quero nem me submeter a meus pais e nem ao meu marido, porque a palavra de Deus fala que eu preciso ser submissa ao meu marido. A palavra de Deus fala que eu preciso honrar meu pai e minha mãe. E às vezes quando eles falam alguma coisa contrária do que os meus ouvidos querem ouvir, eu já fico chateada. Quanto mais me tornar escrava, não só dos meus, mas do meu próximo, daqueles que estão à minha volta, não só da minha família. Porque é muito fácil eu renunciar ao meu querer por amor a minhas filhas. Eu renunciar ao meu querer por amor ao meu marido, à minha família, é muito fácil. Mas eu quero ver, né, quando a nossa postura, quando a gente tem que renunciar ao que a gente deseja por outros, por aqueles que a gente não ama. E aí? Você tá disposto a ser escravo para poder pagar o preço, para alcançar um lugar de honra? E aqui os discípulos, eles achavam
que eles estavam preparados, mas Jesus, com a sua sabedoria, ele vem dar essa resposta. Olha só, eu não sei, isso quem vai dizer vai ser o meu pai, cabe a ele que vai dizer quem vai alcançar o lugar de honra lá no céu, quem vai se assentar em qual lugar, se um vai sentar à direita, se um vai sentar lá na ponta, cabe ao meu pai. Mas vocês estão preparados para se tornar escravo? Vocês estão preparados para se tornar o menor, para que vocês sejam honrados como Deus quer? Né? Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, aqui ele está se referindo a Cristo Jesus, nem mesmo aquele que padeceu, sabe? Nem mesmo aquele que suportou grande dor por amor a cada um de nós, para perdoar o meu e o seu pecado, para nos tornar salvos nele. Nem mesmo ele foi servido da forma que os discípulos queriam ser servidos, sabe? Então, aqui Deus está dizendo, aqui Jesus está nos ensinando. Quer ser o primeiro, seja o último. Quer alcançar um lugar de honra? Se torne escravo. Não queira aquilo que você não é preparado, que você não está preparado para ter ou para ser. Não queira, sabe? Vai um passinho de cada vez. Faça aquilo que Jesus te chamou para fazer. Faça aquilo que Deus te confiou para fazer. E não se preocupe com o lugar de honra, porque talvez esse lugar de honra que você esteja querendo alcançar, você não vai suportar. E Deus prefere que você esteja na humildade, pertinho dele, fazendo a vontade dele, do que achando que você vai alcançar um lugar de honra e perder a sua salvação. Jesus, ele veio para isso. Nada além. Jesus, ele veio para nos resgatar, para nos salvar. Então não se preocupe com o que está além disso, sabe? Não preocupe a sua cabeça. Confie em Deus. Creia que ele veio para te salvar. Creia que Jesus Cristo alcançou a salvação por você. Se preocupe somente com isso. As demais coisas, Deus mesmo nos diz que ele vai acrescentar. Confia no Senhor, sabe? Não se preocupe com as coisas desse mundo. Não se preocupe com o seu lugar de honra, sabe? Se preocupe com o que Deus tem para você. Foi o que Jesus fez. Jesus ouviu tantas murmurações, tantos questionamentos. Os fariseus questionavam o tempo todo o que ele fazia. E mesmo assim, Jesus, ele não se perdeu. Sabe por quê? Porque o lugar dele não era o lugar de honra. O lugar dele era de obediência ao Pai. E é isso que Deus quer de mim e de você. Não que a gente se preocupe com que lugar a gente vai ocupar, sabe? Perante os homens e aqui na terra. Deus quer obediência da minha e da sua parte. E é essa palavra que eu deixo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa ter um momento com Deus para ouvir o que Ele quer de você. Não o que os homens querem de você. E também nem o que você deseja ter. Sabe? Se preocupe com o que Deus quer para a sua vida. É isso. Me perdoe pelas palavras. Mas é isso que Deus tem para cada um de nós, que o Espírito Santo possa ministrar melhor ao seu coração e falar contigo aquilo que Ele quer te ensinar. Que Deus abençoe a sua vida, como Ele tem abençoado a minha, e fiquem com Deus, e Deus nos abençoe.